Eu convido aos amados irmãos à igreja para a leitura da palavra de Deus, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos ler dos versículos 13 ao versículo 35. Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ires tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e do povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem visto uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, exponham-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Disseram ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expõe as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os 12 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Até aqui. Vamos pedir orientação ao nosso Deus para a compreensão desse texto bíblico. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida. Pedimos, Pai, que teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações,
Que possamos entender e compreender, meu Pai, aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz do Calvário. Que aqueles que vão ouvir esta mensagem, Pai, ela seja edificadora, porque sabemos que tudo começa com a palavra de Deus, para que o Espírito Santo venha fazer obra regeneradora na vida de tantos aqueles que ainda não têm essa comunhão com o Senhor. Oramos agradecido, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero, à luz desse texto bíblico, tratar do seguinte tema: a importância, comprovação e a repercussão da ressurreição de Jesus. Jesus já tinha afirmado por várias vezes, quando estava com os apóstolos, que ele morreria, mas ressuscitaria no terceiro dia. Mas o fato é que não acreditaram naquilo que Jesus estava dizendo, isso é uma verdade, porque eles tinham visto muito poder saído de Jesus. Jesus efetuou 35 milagres de cura, 35 milagres, 23 de curas, 9 de milagres sobre a natureza, 3 de ressurreição de mortos. Então, aquilo que Jesus fez era muito grande. E ver Jesus crucificado numa cruz, e como um criminoso, porque naquela época a morte de cruz era somente para aquelas pessoas que tinham crimes hediondos. E aquilo era loucura para os gentios e escândalo para os judeus. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Mas a ideia que Jesus libertaria o povo judeu daquela opressão, aquele povo que tinha templo, que tinha autonomia, tinham perdido há muito tempo, e quando Jesus faz aqueles milagres, com aquele poder que ele demonstrou, havia uma esperança, né, muito grande, que ele ia redimir o povo de Israel. Mas o fato é que a esperança morre com a morte de Jesus. Jesus Cristo, morto naquela cruz, a esperança morreu naquele momento. Mas o fato, meus irmãos, é que Jesus ele está vivo e reina pelos séculos dos séculos. O que aconteceu com Jesus vai acontecer conosco. Jesus ressuscitou. E todos nós, um dia, quando Jesus voltar na sua segunda vinda, aqueles que morreram com Cristo, em Cristo Jesus, ressuscitarão num corpo glorificado, estarão com Ele por toda a eternidade. E os que estiverem vivos serão arrebatados nos ares, num corpo transformado, estarão com Ele também por toda a eternidade, no novo céu, na nova terra. Todos aqueles que morreram sem Cristo, que estiverem vivos, serão lançados no lugar de sofrimento eterno, que é a segunda morte, o lago de fogo. Mas a morte foi vencida e no futuro ela será também lançada no lago de fogo. Porque lá nesse lugar de sofrimento eterno, as pessoas vão querer morrer e não podem. Por isso que a morte será lançada no lago de fogo. Porque o sofrimento é tão grande que muitos vão querer passar pela morte, mas não podem mais. O nosso final é estarmos com Cristo, reinar com Ele por toda a eternidade. Mas eu quero dizer que tem muitos hoje na face da terra, olhando para a terra como se fosse o seu lar definitivo, que o céu fosse aqui. Quantos estão pensando somente nessa vida terrena, essa vida mundana? Se tiver aqui em gozo, os prazeres carnais, esse é o céu. Fama, poder, riqueza.
E poucos estão olhando para o céu, que é o nosso lar definitivo. Eu sempre digo que temos que cuidar da nossa alma, porque quando nós morremos só levamos a alma, mais nada. E essa alma, assim que nós morremos, ela tem ou um caminho ou outro. Como diz em Hebreus 9:27, ao homem é dado, morreu uma única vez, segue-se o juízo. O juízo é imediato. A nossa alma, ou ela entra em gozo eterno, ou em sofrimento eterno. Daí, temos que cuidar da nossa alma. Mas o fato é que a importância da ressurreição de Jesus, porque Jesus ressuscitou, a fé em Jesus jamais será inútil. Porque Jesus ressuscitou, os que morreram em Cristo ressuscitarão em glória. Porque Jesus ressuscitou, todos que morreram martirizados, aqueles mártires, por conta do nome de Jesus, não foi em vão. Nós sabemos, meus irmãos, que todos estão com a sua alma hoje no terceiro céu, no paraíso. Eu sempre digo que a igreja passará pela grande tribulação. Sim, a igreja estará na grande tribulação. A igreja não passará pela ira de Deus. Mas, quando vier o último anticristo, dentro da grande tribulação, aqueles que estão com o nome no livro da vida não se submeterão à figura do anticristo. As demais religiões do mundo não têm esperança, porque não tem vitória sobre a morte. Todos aqueles líderes das principais religiões do mundo estão com o corpo no túmulo. Mas Jesus, o nosso Salvador, o seu corpo, o seu túmulo está vazio. Ele reina lá no céu para sempre. Mas o fato é que existe alguns questionamentos sobre a ressurreição de Jesus. A própria Bíblia fala aqui que os judeus dizem que roubaram o corpo de Jesus, os apóstolos, para dizer que ele ressuscitou, porque ele disse que ressuscitaria no terceiro dia. Na tentativa de desconstruir uma verdade clara e provada com a ressurreição de Jesus. Não existe a menor possibilidade de ele ter ressuscitado, segundo os saduceus, porque os saduceus, eles eram o componente político do Sinédrio. O Sinédrio era formado por saduceus e fariseus. E o fato é que sempre o sumo sacerdote era um saduceu, porque detinha um poder político. Eles não criam em ressurreição de mortos, nem anjos e nem espíritos. O fato é que havia essa discórdia. Mas os discípulos ficaram apavorados com a morte de Jesus, se esconderam com medo também da morte. Mas eles mudam de postura quando eles têm um encontro com Jesus. Eles começam a pregar sem medo, com intrepidez, com firme esperança, porque estão firmes na ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Jesus é incontestável, porque existem 13 passagens na Bíblia que falam da ressurreição de Jesus. Os seus discípulos viram Jesus na ascensão, subindo aos céus. Fora de tempo, vários anos depois, Paulo teve um encontro com Jesus. E tantos outros que tem na Bíblia comprovando que Jesus ressuscitou, não há nenhuma dúvida disso. Para mim, a maior comprovação de Jesus é o medo que os apóstolos não tiveram mais da morte. Porque pregaram Jesus em sinagogas, em praças, com intrepidez, sem medo. Porque eles sabiam agora que Jesus era Deus.
encarnado, que veio nos trazer a graça salvadora como fundamento da salvação. Mas o fato também é a repercussão da ressurreição de Jesus. Aqueles dois homens que eram discípulos, eles estavam tristes, coração trancado, e eles não discerniam, porque quando você está em desespero, quando você tem desesperança, quando isso acontece, conseguimos ver as coisas de forma clara. Aqueles homens não desfrutaram da comunhão com o nosso Jesus. Eles estavam desanimados, entristecidos. Mesmo Jesus ao lado, como diz, naquele mesmo dia os dois estavam de caminho para Emaús, distante de Jerusalém, 60 estados, em torno de 12 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Estavam desistindo de tudo, porque para aqueles homens tudo morre com a morte de Jesus. A história acaba na cruz com a morte de Jesus. Mas eu quero dizer que o que aconteceu, que eles estavam conversando, discutindo, o próprio Jesus aproximou e disse que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles não reconheceram Jesus. Mas ele vai dizer, então eles perguntou a Jesus, que é isto que vos preocupa? E que é isso tratando à medida que caminhasse, e eles pararam entristecidos. Eu fico pensando, meus irmãos, que nós que conhecemos a Jesus, que fomos regenerados pelo Espírito Santo, crentes convertidos, nós não temos motivo nenhum para ser triste. Caminhar sem alegria. Porque quando temos Jesus, nós temos tudo na nossa vida. Nós sabemos que temos uma herança garantida, que é um dia estar com Ele no novo céu e na nova terra. Mas, na verdade, eles não tomaram posse da verdade gloriosa, que Jesus estava vivo, Jesus ressuscitou. Nós temos que entender que Jesus que é o melhor para cada um de nós. Nós, convertidos verdadeiramente, temos que ter alegria, pois a glória do homem se constitui em conhecer a Deus. Essa é a nossa glória, conhecer ao nosso Deus. Não é fama, poder, riqueza, mas sim conhecer ao nosso Deus verdadeiro. Essa é a maior glória do ser humano. Nós caminhamos para a gloriosa esperança do encontro com Jesus um dia. Porque a nossa passagem aqui neste mundo é muito pequena, é muito rápida. Nossa vida é como um sopro, a qualquer momento podemos partir desta vida. E temos que trabalhar o lado espiritual para esse encontro com Jesus. Mas ele vai dizer no versículo 18 ao 20, um porém deles, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Jesus lhe perguntou quais. Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles reconheceram o valor de Jesus, depois de tudo que Jesus fez. Mas eu fico pensando quantas pessoas na face da terra que trabalham para a obra do Senhor e muitos se acham derrotados porque fizeram muito da obra do Senhor, mas não tem um reconhecimento humano, né? E isso lhe traz transtornos, lhe traz rancor, confusão, e se sentem injustiçados. Mas nós temos que entender, meus irmãos, que
a nossa obra, a obra que fazemos para o Senhor, é Deus que tem que ver. Não é o homem que tem que ver o que nós fazemos. Temos que ter tranquilidade nesse aspecto. Por mais que sejamos, as pessoas nos confrontem, nos falem mal, nós temos que ter essa tranquilidade, que a obra é para o nosso Deus. Mas ele vai dizer no 21 ao 24, olha, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem sido uma visão de anjos. Terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não o viram. Havia uma expectativa muito grande sobre a pessoa de Jesus. Pois a ideia é que, pelo que ele fez, ele restauraria o poder político, um reino terreno, para tirá-lo da opressão, naquele momento, do Império Romano, de todo o sofrimento do povo judeu. Então havia essa expectativa. Eles não foram impactados pela ressurreição de Jesus. Não havia o entendimento, do que Jesus veio fazer aqui na terra. Jesus veio trazer a graça salvadora como fundamento da salvação. Sem a morte de Jesus naquela cruz e a sua ressurreição, ninguém se salvaria. Todos nós estávamos condenados à morte eterna. Jesus veio cumprir um plano de salvação efetuado lá na eternidade, antes que o mundo fosse formado. Quando ele diz na cruz, está consumado, o plano de salvação ali foi executado da maneira que foi planejado na eternidade. Eles viram Jesus dar ordem ao vento, os demônios se acovardavam diante dele, ele saciou a fome de multidões. De repente ele está morto numa cruz, e a morte mais cruel, que é a morte de cruz. Porque somente os ladrões, salteadores, morriam daquela maneira. A morte de cruz é por asfixia, porque a pessoa ela não consegue mais, à medida que vai perdendo forças, ele vai agora não tendo capacidade mais de respirar. Então a morte de cruz é por asfixia. E aí a morte de Jesus, morre toda a esperança daquele povo. E todos os seus seguidores se espalham com medo também da morte. Então eles tinham muita expectativa com relação a Jesus. Mas tudo acaba na cruz do Calvário. Até aquele momento eles não entendiam que Jesus veio para que todos tivessem a oportunidade de vida eterna. Não entendiam até aquele momento. Jesus precisa estar vivo dentro de nós. O túmulo estava vazio. Anjos falaram às mulheres, testemunharam 2 apóstolos. Estiveram no túmulo, mas caminharam desesperançosos. Eu fico pensando quantas pessoas são transformadas pelo poder transformador de Jesus. Pessoas que viviam uma vida totalmente, uma vida desregrada, sem comunhão com Deus. E ela é convencida pelo Espírito Santo, ela muda a sua postura. Mas muitos não dão crédito a isso. Quando nós conhecemos Jesus, a nossa vida não é mais a mesma. Nós não voltamos mais pelo mesmo caminho. Mas ele ia aqui falando, Jesus então lhe disse, honestos, tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória.
começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, exponho-lhes o que a respeito constava em todas as Escrituras. A ressurreição de Jesus foi surpresa para aqueles homens. Mas se eles entendessem o que estava no Antigo Testamento, não havia surpresa, porque todos os profetas apontavam para a morte e a ressurreição de Jesus. Como diz o texto, Jesus está falando para eles, discorrendo por todos os profetas, expondo-lhe a respeito o que contava as Escrituras. Jesus era o Messias que estava para vir. De acordo com as profecias do Antigo Testamento, tem mais de 150 profecias, todos apontavam para Jesus. As Escrituras mostravam que Jesus havia de perecer nas mãos dos pecadores, mas não prevaleceriam sobre ele. Ele triunfaria sobre a morte, ele venceria a morte. A morte não pôde detê-lo. Mas caminhavam para sua casa em Emaús e lá iam ficar sem esperança. Não tinham solução porque não tinham ideia do impacto da ressurreição na sua vida. Entendiam que Judas, que o traiu, o Sinédrio, que o condenou, Pilatos, que mandou para a cruz, os soldados, a crucificação, o sepultamento, leis, profetas, seus olhos se abriram e foram alcançados pela verdade. Eu sempre digo que a palavra de Deus é importante porque ela nos traz, através da palavra de Deus, ela vai nos levar a uma maturidade espiritual. Não é só a palavra, mas é preciso ter conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é um requisito para o nosso sucesso bem-sucedido. Mas ele vai dizer agora, no 32 ao 35, e disseram-lhe um ao outro, porventura, quando eles reconhecem Jesus na mesa, quando eles sentam à mesa, e eles agora entendem que ali é Jesus, Jesus desaparece, porque Jesus estava ali agora num corpo glorificado. Ele tinha a capacidade de aparecer e desaparecer. Antes da sua morte não era possível, porque ainda não era no corpo glorificado, natureza humana apenas. Mas agora Jesus está com natureza humana glorificada, como ele está no céu. Jesus está no céu com duas naturezas, a natureza divina e natureza humana glorificada. É como nós vamos ver Jesus, natureza humana glorificada. Mas ele disse, e disseram ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Quando ele expõe as Escrituras, na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então eles dois contaram aos apóstolos o que lhe acontecera no caminho para Emaús, e que como fora reconhecido por ele no partir do pão. Jesus não foi à cruz por acaso. Tudo estava planejado na eternidade. Por mais que eu quero entender que quem levou Jesus à cruz foi Pilatos, foi o Sinédrio. Não, meus irmãos. Jesus foi na hora que ele entendeu que devia ir. Jesus foi voluntariamente à cruz. Ele foi cumprir um plano de salvação traçado na eternidade. Mas o fato é que aqueles homens que estavam cansados, porque já tinham andado 12 quilômetros, já era tarde da noite, já era o amanhecer do dia. Quando esses homens reconhecem que ali era Jesus, eles esquecem o cansaço e, quando eles no partir do pão entendem que ali é Jesus, quando eles abrem os olhos e o coração aqueceu, eles perderam o medo e voltaram correndo para Jerusalém. Então, quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, não somos mais a mesma pessoa, meus irmãos. O cansaço desapareceu daqueles homens. Jesus cumpriu
o que estava estabelecido no plano de salvação para a humanidade. Jesus venceu a morte, essa é a razão da nossa vida. A principal repercussão da ressurreição é que não devemos ter medo da morte, porque há uma continuidade de vida. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está dizendo que há uma continuidade de vida para aqueles que morrem em Cristo. Esse é o maior impacto para nós da ressurreição de Jesus, essa confiança que nós temos, que um dia estaremos com Ele por toda a eternidade. Eu quero concluir dizendo que muitos ficaram cegos por conta da religião ou denominações, como fosse o caminho para a salvação. Mas a palavra de Deus diz que só há um caminho para a salvação. E o único caminho para a salvação é colocar a fé em Jesus. Não há outro caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ter a salvação se não for através de Jesus. Ouvindo a palavra de Deus, ser convencido pelo Espírito Santo, ser regenerado pelo Espírito Santo, que é um ato do Espírito Santo da regeneração, ser justificado por Deus Pai pela fé em Jesus, se tornar justo diante de Deus, se tornar filho de Deus por adoção. Justificação é um ato também de Deus. E aí vamos ter o processo de santificação, que é um processo. O Espírito Santo vai nos guiando, nos orientando cada passo, até chegar um dia à glorificação. Mas devemos ter o cuidado de sempre estarmos perguntando a nós mesmos: estamos caminhando com Jesus? Estamos ouvindo e praticando a sua palavra? Porque não basta ouvir, meus irmãos. Nós temos que praticar a palavra de Deus. Você acha que a pessoa que diz que tem fé em Jesus Cristo, ela anda na prática deliberada do pecado? Na vida mundana, nos prazeres carnais? Não. O verdadeiro convertido, ele tem prazer em servir ao Senhor, em buscar a Deus em todos os momentos da sua vida. Mas eu quero dizer para aqueles que ainda não conhecem verdadeiramente a Jesus, ainda há esperança. As trombetas estão sendo tocadas, o juízo de Deus está sendo colocado ainda com misericórdia. Mas quando a última trombeta for tocada, hoje é o juízo parcial de Deus, mas quando Jesus voltar na segunda vinda, não há mais nenhuma chance de arrependimento. E aqueles que vivem nessa vida de impiedade, os ímpios, de iniquidade, irão passar toda a vida no tormento eterno. Mas ainda há esperança, Jesus está vivo. Ele quer que todos tenham a salvação. Mas o fato é que ele está morto no coração de muitos. Porque muitos vão ouvir a palavra de Deus, mas não querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque na realidade, essa vida mundana oferece prazeres carnais. E muitos não querem deixar esta vida, esses prazeres carnais. Mas depois que eles reconheceram que Jesus ressuscitou e entenderam que Jesus naquele momento desapareceu, mudou a história daqueles homens, como muda a nossa história. Eles agora têm novo ânimo, vão anunciar agora aos apóstolos que viram Jesus ressuscitado. Jesus vive. Em Cleópatra, o amigo, renasceu a esperança. Assim como aconteceu conosco, quando nós conhecemos verdadeiramente a Jesus, nós agora temos a convicção que um dia estaremos na glória para toda a eternidade.
e que essa vida aqui é uma passagem, meus irmãos. É um sopro. A qualquer momento podemos partir. Então eu quero concluir dizendo: Ele precisa reinar em nós. Cuide da sua alma enquanto há tempo, porque a única coisa que levamos após a morte é a nossa alma. Eu convido a igreja, os amados irmãos, para curvar suas cabeças, fechar seus olhos. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor, a nossa gratidão pela Tua palavra, Pai. Essa palavra seja internalizada por cada irmão, cada irmã, cada um que vai ouvir essa mensagem pelas redes sociais, e que ela venha ser edificadora, Senhor, para cada um daqueles que vão ouvir, entendendo o caminho da salvação, que sem Jesus nada podemos fazer, e que a salvação se dá pela fé em Jesus Cristo. Não há outro caminho para um dia estar com Jesus por toda a eternidade, senão colocando a fé no Messias que veio. Então, meu Pai, que aqueles que não te conhecem venham a te conhecer verdadeiramente, que Jesus tem prazer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É assim que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.